Uma das questões mais intrigantes da neurociência, com toda certeza, é como são armazenadas as memórias em um cérebro. Como um objeto aparentemente tão simples, feito basicamente de proteínas e gordura, é dotado de um poder computacional assim tão preciso. De forma bem simplificada, podemos imaginar o cérebro como um conjunto de cabos e fios que se ligam a diferentes áreas dentro do próprio cérebro e a diferentes áreas do corpo, através da medula espinhal. Os sinais surgem incessantemente e fluem através desses cabos e fios como um verdadeiro circuito eletrônico. Algo como o processador de um computador. Na verdade, um verdadeiro computador orgânico. Os grandes responsáveis por disparar e coordenar toda essa verdadeira correnteza de sinais são os neurônios. O cérebro humano é basicamente composto por células, especialmente de dois tipos: as células gliais e os mais importantes, os neurônios. Na verdade, cerca de 100 bilhões deles. As células gliais são ainda mais numerosas e se acredita que sirvam especialmente para nutrir, proteger e regular a atividade dos neurônios. Porém, na verdade, suas funções ainda não são completamente entendidas. Quando um grupo de neurônios é ativado, alguma ação é ativada no corpo ou na mente. Quando os neurônios de nossa retina enviam sinais que percorrem os nervos ópticos, depois os tratos ópticos e por fim chegam à área visual, imagens são criadas. No entanto, essa mesma área visual pode ser ativada por impulsos originados em outras áreas do cérebro, como quando sonhamos, por exemplo, ou quando nos lembramos. Na verdade, o caminho de ativação que os neurônios percorrem enquanto se comunicam formam complexas cadeias conectadas que se parecem muito com raios no meio de uma tempestade. E uma memória é uma reativação de uma sequência precisa de neurônios. Ou seja, é como se um raio não apenas caísse exatamente no mesmo lugar a cada vez que evocamos uma memória, mas como se ele formasse exatamente o mesmo desenho, algo simplesmente inacreditável. E se você estiver curtindo o vídeo, já deixe seu like aí que ajuda muito o canal a crescer e se inscreva no canal para continuar aprendendo cada vez mais sobre o seu melhor instrumento, que é o seu cérebro. E como o tecido cerebral faz isso? Como o cérebro sabe como se lembrar? A resposta é um efeito chamado neuroplasticidade. Quando um grupo de neurônios é ativado pela primeira vez, ou seja, durante uma primeira vivência, os neurônios envolvidos sofrem modificações, que podem ser mais fortes ou mais fracas. Imaginem um fio de um rio, que brota do alto de uma montanha e faz o seu caminho pela primeira vez no solo de uma planície. O fluxo de sua correnteza cria um caminho no solo, que ficará visível mesmo se o rio secar. Essa marca pode durar dias se for o fio de um córrego, ou centenas, milhares ou até mesmo milhões de anos se for uma correnteza muito intensa, ou que dure por muito tempo. Com a memória é a mesma coisa. Se a vivência for muito intensa, ou ocorrer com frequência por muito tempo, cria impressões ou marcas nos neurônios que ela ativa, de modo a criar uma memória mais forte ou mais fraca, ou seja, uma memória mais duradoura ou mais fugaz. Existe ainda um outro mecanismo para o armazenamento de memórias, chamado neurogênese, que ocorre especialmente em uma região específica do cérebro. Em cada hemisfério cerebral existem estruturas chamadas hipocampos, que são as responsáveis pelos disparos dos sinais das memórias, de onde as memórias parecem se originar e serem armazenadas. Durante o processo de armazenamento de memórias, novos neurônios nascem e se desenvolvem, fazendo aumentar o volume dos hipocampos. Além disso, estudos demonstram que a atividade física também é capaz de estimular o aumento dessas estruturas, nos fazendo acreditar que possa de algum modo estimular esse mecanismo de neurogênese, com consequente aumento da nossa capacidade de memória. Por outro lado, é conhecido que na doença de Alzheimer, tanto o volume como a atividade metabólica dos hipocampos se reduzem,
antes do restante do cérebro continuar a atrofiar, nos dando mais pistas que, de fato, os lobos temporais, onde os hipocampos estão localizados, têm papel-chave no armazenamento e no funcionamento da memória. Uma memória pode ser evocada por diferentes estímulos, desde uma imagem, um som, um cheiro, um gosto, ou até mesmo um sentimento ou sensação. Por exemplo, ao sentir o cheiro de uma flor, podemos instantaneamente nos lembrarmos da casa onde morávamos em nossa infância, ou podemos ser incapazes de escutar certas músicas devido a certas conexões emocionais. Ler ou ouvir a pronúncia de uma palavra, por exemplo, como a palavra bola, pode evocar a figura de uma bola comum para uma criança pequena. Já para um adulto, daquele gol inesquecível que tanto comemoramos com nossos amigos na final daquela Copa. A isso chamamos de semântica, que é uma complexa elaboração de múltiplas memórias e interpretações ao mesmo tempo. A mente humana é a coisa mais complicada que conhecemos no universo, pelo menos até aqui. E não seria por menos, pois ela emerge do cérebro, a estrutura mais complexa que conhecemos. Somos um pedacinho do universo pensando sobre si mesmo. Um grande abraço e continuem conectados.